Olá, queridos, graça e paz. Estamos começando mais um momento compartilhando as Escrituras. Eu sou o evangelista Raul, da congregação Cidade Alta, aqui da IPB Camacan. E hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos acerca do Espírito Santo, o fruto do Espírito. E o texto que nós vamos observar desta feita é a Epístola de Gálatas, né? Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículos 16 e 17. E nós vamos ver à luz das Sagradas Escrituras, né, o que o Espírito nos proporciona. Deixa uma afirmativa que diz: andar no Espírito proporciona bons frutos ao cristão. E como de costume, deixa uma pergunta. Você tem andado no Espírito? As suas obras têm transparecido que realmente você é um cristão regenerado por obra graciosa desse Espírito e que, a partir dessa transformação, tem colhido bons frutos para a glória de Deus? Então, observemos o que a palavra de Deus diz. Versículo de número 16. Leiamos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, primeiro aqui, nós já temos uma ordenança, direcionamento. O apóstolo Paulo traz um verbo no imperativo, o verbo andar, dizendo andai no Espírito. Por que ele traz isso? Porque antes, falando sobre a lei, sobre o pecado, os Gálatas, eles estavam justamente buscando na lei um método de justificar as suas vidas. Justamente o apóstolo Paulo falava que isso era impossível, porque a justificação vem mediante a fé em Cristo Jesus. E nem os circuncisos e os incircuncisos tinham esse direito, porque não era a circuncisão ou a falta dela que iria trazer a justificação, mas sim a graça de Deus, o sacrifício que trouxe vida e vida com abundância, nos justificou. Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio revogar a lei. Como diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, ele não veio solicitar que os homens cumprissem a lei, ou veio questioná-los por que não cumpriram, apesar de que eles deveriam fazê-lo. Mas Deus sabia que era impossível, por isso enviou Jesus. Na realidade, Jesus veio cumprir a lei. Esse foi o seu papel. Papel que nenhum homem poderia fazer. Então, o apóstolo Paulo falava isso aos Gálatas. E falando agora sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele deixa justamente uma ordenança das características daqueles que andam na carne e as características daqueles que andam no Espírito e os seus frutos. O texto diz, andai no Espírito. Por quê? E com isso jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ora, aqueles que praticam as obras da carne, que estão cegos, mortos em seus delitos e pecados, eles não enxergam a Deus. E ao passo que são regenerados, os cristãos que foram transformados por obra graciosa do Espírito Santo, agora andam no Espírito. E se andam no Espírito, existe uma mudança de direção, uma mudança de vida. Agora eles servem a Deus. Ou nós servimos a Deus. E com isso, as nossas práticas, elas transparecem os frutos do Espírito. E nós temos os versículos posteriores, as referências ou as características
daqueles que andam no Espírito. E por isso o apóstolo Paulo já deixa aqui essa ordenança: andai no Espírito. Não pratiquem as obras da carne, não retornem para serem escravos da lei, porque Jesus, ele morreu, pagou o preço pelos pecados, e com isso nós somos livres. Não somos livres para pecar, decidir se pecaremos ou não, porque a nossa carne, o nosso corpo é inclinado para fazer o que é ruim, nosso coração ele é desesperadamente corrupto. E o Espírito Santo que habita em nós é que mortifica todos os desejos. Mas o apóstolo Paulo diz que agora que somos livres devemos andar no Espírito. Agora que os nossos olhos foram desvendados, nós temos que praticar as obras do Espírito. Nós temos feito isso hoje. Agora que nós não temos holofotes, não temos pessoas para nos observar, estamos no recôndito do nosso quarto a maior parte do tempo em nossas casas, as nossas ações têm transparecido que nós somos filhos de Deus. Nós temos dedicado tempo à leitura da palavra, à oração com assiduidade, com responsabilidade. Não temos desdenhado dessa ordenança, porque estamos no nosso comodismo. Não temos deixado a ansiedade trazer ao nosso coração, aos nossos corações pensamentos que nos afastem de Deus. É necessário repensar, sim, as nossas atitudes neste momento em que o mundo vive uma transformação. Transformação de pensamento, transformação de atitudes. E sim, nós estamos nos sinais, no final dos tempos. Jesus está voltando. E de que forma ele nos achará? Andando no Espírito? Este é o nosso dever como cristãos. Nós não devemos abdicar dessa ordenança que é do nosso Pai, do nosso Deus. Não é a ordenança do apóstolo Paulo, é a ordenança do nosso Pai. O texto diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos que estão no nosso coração, que estão ali envoltos por uma bolha, estão mortificados todos os dias pelo Espírito Santo, porque nós estamos num processo de santificação. E esse processo requer disciplina, esse processo requer responsabilidade com as ordenanças do nosso Pai. É por isso que nós temos que todos os dias cultivar a nossa comunhão com o Senhor, regá-la, alimentá-la com a palavra e fortalecê-la com a oração, buscando em Deus sabedoria, discernimento para vencer as adversidades da vida e lutar contra os desejos da carne, porque o Espírito ele milita constantemente contra a carne e a carne contra o Espírito, porque eles são opostos. Nós sabemos que as trevas não se misturam com a luz. E nós temos aqui a referência. O apóstolo Paulo diz: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ele diz que nós temos que andar no Espírito para que nós não andemos sobre o jugo da lei, a escravidão da lei, e praticando as obras da carne. Quem anda no Espírito não satisfaz a carne. Quem anda no Espírito faz a vontade de Deus. Queridos, a lei nunca será um parâmetro ou um passaporte para a salvação. A lei é um direcionamento, sim, para que nós enxerguemos aquilo que nós temos feito de errado. Os 10 mandamentos, eles são a lei de Deus para nós. E nós temos que segui-los, porque ele é o nosso norte. Mas o passaporte para a salvação é a graça de Deus, que mediante
a fé em Cristo Jesus por seu sacrifício suficiente e eficaz, gratuitamente nos foi concedida. Então é por graça, não é pela lei. E se é por graça, Deus, por bondade e misericórdia, olhou para nós e demonstrou o seu amor incondicional. Por isso que andar no Espírito é muito mais do que falar, do que praticar, do que externar. Os outros podem ver, né, aquilo que fazemos e julgar, mas só Deus conhece o nosso coração. E é Ele que vai dizer se nós estamos transparecendo de dentro para fora ou somente estamos agindo como os hipócritas, que os escribas e fariseus oravam, né, em pé nas praças e gostavam de pessoas, da presença, para justamente demonstrar que eram cristãos, que criam em Deus, que eram fervorosos, mas o que Deus requer de nós é um coração puro, contrito. E Ele não despreza aqueles que são sinceros, aqueles que se derramam diante dEle. Então, como fruto do Espírito, nós temos longanimidade, amor, alegria, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Contra isso não há lei, irmãos. Mas contra as obras da carne, os nossos desejos pecaminosos, contra a inveja, a cobiça, as feitiçarias, as idolatrias, as impurezas, inimizades, porfias, ciúmes. Contra isso, Deus derrama a sua ira, Ele abomina. Então nós devemos nos preocupar, né? Como nós temos justamente transparecido, né, essa graça, esse favor do nosso Deus em nossas vidas. Andemos no Espírito. Aqueles que andam no Espírito colhem bons frutos. Então a nossa afirmativa do início que diz: andar no Espírito proporciona bons frutos ao cristão. A palavra de Deus diz isso. Aqueles que andam no Espírito frutificam em bondade, misericórdia, mansidão. Certamente não são advindos de nós, mas é por obra graciosa do Espírito Santo. Que Deus, por sua graça, tenha misericórdia de nós e nos faça andar no Espírito. Não da forma que nós queremos, porque se assim não for, nós incorreremos no erro, mas sim da forma que Deus requer para cada um de nós. Ficamos aqui então com mais um momento compartilhando as Escrituras. Que Deus, por sua graça, vos abençoe. Na sexta-feira nós estaremos de volta com mais um momento onde nós poderemos falar, ou compartilhar acerca daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, para que cresçamos não só em graça, mas também em conhecimento do nosso Pai. Que Deus os abençoe e tenha um ótimo dia.